Bom dia, um feliz dia para todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Queremos meditar um pouco aqui na palavra de Deus entre dois assuntos, entre a obediência e a desobediência. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em que nós se afirmamos para a nossa vida espiritual, dentro do assunto da palavra de Deus? Se Jesus vier buscar nós, em que nós se afirmamos? Onde é que está a nossa afirmação de nossa salvação? Que presta atenção num ponto de vista. O que diz aqui em Êxodo capítulo 16 e o versículo 4? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairão o povo, e colherão diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se ando em minha lei ou não. Olha só um ponto aqui para nós. Deus o fez aqui para provar se nós andaria na sua lei ou não. Olha só. Mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Na sexta-feira era drobado. No meio da semana era apanhado 1 litro, um homer a cada dia. Mas na sexta-feira era 2. Por que era 2? É porque no sábado não tinha. Mas olha o que diz aqui. Também disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Medita só nesse ponto de vista. Desobediência. Analisa só um ponto de vista. Eles eram escravos no Egito. Sofriam no Egito, passavam fome no Egito. O escravo não se obedece. O escravo não se domina. O escravo ele tem que obedecer às ordens. E Deus o tirou ele da escravidão, libertou ele, tirou do lamaçal do pecado e trouxe para o deserto, para um lugar livre. Lá Deus deu as orientações como deveria ser. Mas eles, não obedeceram. Trago isso para nós hoje, meus irmãos. Como será nós neste mundo de pecado, erro e morte, na situação que estamos vivendo hoje? Como será a nossa vida? Medita só nesse ponto de vista. Como será a nossa vida? Ante alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Analisa só nesse ponto de vista. Não era para deixar, mas eles teimaram. Os preguiçosos que não queriam fazer no dia seguinte, não, no dia seguinte quer levantar mais tarde e eu não vou. Medita só nesse ponto de vista. Desobedeceu às ordens. Olha o que diz aqui para nós. Mas ao sexto dia, colheram o pão em dobro, 2 homer, para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram-nos a Moisés. Olha só. E ele lhe disse: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o sábado santo ao Senhor. O que quiser de cozer ao forno, o que quiser de assar ao forno, assai. E o que quiser de cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde-o de lado para vós
guardando-o para amanhã. Guardaram-nos, pois, até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Olha só dentro desse contexto aqui. No primeiro, ele escolheram e deixaram para o dia seguinte, deu bicho e cheirou mal. Nas segundas ordens de Moisés, eles escolheram em dobro, deixaram para os outros dias e não deu bicho e nem cheirou mal. Por quê? Cumpriram com as ordens. Meus irmãos, quer ver? Presta atenção nos mínimos detalhes para a nossa vida. Hoje, para nós prestar atenção na palavra de Deus, traz um título bem declarado para todos nós. A Bíblia Sagrada é uma bússola para uma vida eterna. É o manual de inscrição para a nossa vida espiritual. Mas se nós rejeitamos a Bíblia, nós seremos todos rejeitados por Deus. É verdade. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não importa se o pregador é um alta categoria ou se seja um Zé Ninguém. Mas se está falando da palavra de Deus, aceite de coração. Não rejeita. Vê o que diz lá em Apocalipse capítulo 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Entendendo essa mensagem? Quer dizer, eis que a palavra de Deus chega na mente de cada um e ele aceitar de todo o coração, ele vai trabalhar na mente dele, vai entrar na casa dele, no coração dele. Quando ele abrir a porta do seu coração. A porta do nosso coração não tem chave, não tem drobadice por fora e nem chave, sai por dentro. Deus o bate, se você abrir ele entra, se você não abrir ele não entra. Isso é uma coisa que traz para todos os nós. O que deixa declarado aqui para nós, meus irmãos, que a obediência a seus mandamentos é uma coisa que nos leva ao reino de Deus. A desobediência nos traz uma consequência. Olha o que diz mais. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Entenderam a importância? 6 dias. Esse nunca passou, meus irmãos. Ainda hoje é válido. E esse é válido eternamente. Existe 99 planetas que não erraram, que não pecaram. E as ordens que Deus deu para nós aqui é a mesma que tem para lá. Porque nós estamos com a segunda cópia. A primeira cópia está no céu. A Arca da Aliança está no santuário celestial. E a Arca da Aliança está com as 2 tábuas do testemunho lá dentro, onde está escrito os 10 mandamentos. 6 mandamentos, amor ao próximo, está em um, e 4 mandamentos, amor a Deus, está na outra. Que presta atenção nesse ponto de vista. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é, amarás o próximo como a ti mesmo. Isso é muito importante para todos nós, meus irmãos. É importante que nós obedecemos o que está na Bíblia e não obedecer o que o homem diz. Se o homem testemunha dentro da palavra de Deus, é importante que ele dê o texto, o livro e o versículo, o capítulo e o versículo para cada um. Se ele não falar os textos bíblicos para você, não acredite, porque isso é armadilha. Existem 2 caminhos. Quando Caim desobedeceu às ordens de Deus lá na criação, nós sabemos que Abel foi obediente a Deus lá na criação. Medita nisso, meus irmãos. Quando Deus pediu que quando ele for fazer sacrifício, fizesse sacrifício de animal sem mancha, sem defeito. Um animal puro. Abel, por sua vez, fez sacrifício de animal
Caim, por sua vez, fez sacrifício de fruta. Deus não pediu fruta. Por isso lá começou as duas igrejas. A igreja da obediência e a igreja da desobediência. E isso se espalhou até hoje. Hoje existe duas igrejas no mundo hoje. Só existe duas, só existe na Bíblia duas. Se você quiser achar ela, você vai ver uma, é até meio estranho, mas é verdade. Vai ter uma no capítulo 12 e a outra no capítulo 17. Lá está a descrição da igreja verdadeira e a descrição da igreja falsa. Só existem esses dois caminhos dentro de lá. O que obedece a Deus e o que não obedece. A que obedece a Deus é perseguida pelo dragão. Se você ver, você vai procurar saber isso lá no capítulo 2, o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi lutar com o restante da sua descendência. Quem eram os descendentes de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso é muito importante para todos nós entender essa mensagem, meus irmãos. Se você quiser ver outra coisa mais importante para nós, vai em Apocalipse capítulo 14, o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Isso é muito importante para todos nós, meus irmãos. Confia em Deus. Busque essa mensagem. Acredite. Peça a Ele que lhe ensine, que você vai compreender tudo. Mas se você quiser seguir os seus próprios destinos, é triste para esse ponto de vista. Mas busque a Deus de todo o coração. Que Deus o abençoe. Que Deus dê para você muita alegria e felicidade através dessa mensagem. Que Deus possa proteger você. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa guiar você a cada momento. Fique na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe.